Mas eu quero fazer referência à pessoa do Luiz Antônio, que eu chamo carinhosamente de Luiz Antônio, porque é o pai e filho, né? O pastor Luiz Antônio foi, para mim, um grande amigo, um grande homem de Deus, que eu pude conviver com ele, com a esposa dele, irmã Isabel, e tivemos momentos muito agradáveis, desde quando ele era missionário numa cidade bem distante no Uruguai, chamada Canelones. Foi quando eu conheci o Eliezer pequenininho, arteiro. Irmão, ele ia lá em casa, irmãos. Nós tínhamos uma secretária muito organizada, e esse menino chamado Eliezer catava os carrinhos do meu filho, jogava dentro de casa, catava as bolachas, comia uma bolacha só e jogava o pacote longe, já queria outro pacote de bolacha. Era terrível, irmãos. Só Jesus que sabia que ele ia virar um pregador, né? E graças a Deus por isso. Então, o pastor Eliezer é um pastor querido e amado, vem de uma família extremamente edificada. E a sua esposa, irmã Carla, também dispensa a apresentação. E as filhas, então, um privilégio tê-lo aqui, pastor Eliezer, e que Deus continue te abençoando, e que a gente possa estar aqui muitos e muitos anos fazendo a obra de Deus, tá bom? E agora vocês já querem ouvi-lo? Amém. Eu sei que vocês iam dançar mais um pouco aqui. Perguntei para a menina se ela dança, ela falou, não, não danço não. Tá bom, meus amados, então vamos, permaneça sentado mesmo, deixa eu orar por ele, para Deus o abençoar. Eu nem te chamei ainda, você já veio? Que luta, irmãos, essa geração raiz da Assembleia de Deus é um caso sério. Pai querido, Pai eterno, Senhor Deus glorioso, te louvamos por estes dias que a mocidade passou aqui, onde, Senhor, fizeram o melhor para ti, te louvando, te honrando, te servindo e te adorando. Senhor Deus, abençoe ricamente nesse instante, pastor Eliezer. Continue sempre com essa unção, com essa graça, com a sabedoria, para transmitir a sua santa e gloriosa palavra. Abençoe todos quantos participaram de todo este evento. Dai da tua graça, da tua presença e da tua fortaleza. Pai glorioso, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Esse aqui mesmo? Quer trocar a borracha? Ah, mofada não precisa. Não falei muito e a minha doença não é contagiosa. Cá? Água para o senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Por favor, abra a tua Bíblia no livro do profeta Naum. Livro do profeta Naum, e leremos capítulo 1, versos 7 e versos 15. Livro do profeta Naum, capítulo de número 1, versos 7 e 15. Enquanto você procura, eu já quero aqui deixar os meus agradecimentos a toda esta querida igreja, repetindo o que eu falei na noite de ontem. Para mim, pessoalmente, é sempre um presente estar convosco. É sempre uma grande alegria poder participar com todos vocês de esta linda festa. Deus abençoe o pastor Rogério, na liderança da Almadeza, e na sua pessoa, eu saúdo a todos os pastores integrantes da diretoria e da direção desta igreja. Tio Silas, ele estava ouvindo ontem, viu? Eu achei que ele não estava assistindo, mas ele estava assistindo ontem. Nos 2 dias ele assistiu, e ontem ele graciosamente me falou hoje de manhã, de meio-dia, que ele estava me assistindo. Então, tio Silas, Deus abençoe a sua vida. Repetindo o que eu disse ontem, hoje, na sua frente, é uma alegria muito grande sempre estar com o senhor.
E estar aqui é algo maravilhoso para mim, para o meu ministério e para a minha família. Deus abençoe a sua vida, da tia Margery, de toda a família, em nome de Cristo Jesus. Quem achou a referência bíblica, diga amém. Amém. Livro do profeta Naum, nós leremos o verso de número 7 e logo após o verso de número 15. Verso de número 7 diz o seguinte: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele confiam. Verso 15: eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anunciam a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, e cumpre os teus votos. O ímpio não tornará mais a passar por ti, ele será inteiramente destruído. Vou reler o verso de número 15. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Por favor, repita comigo: celebra as tuas festas, ó Judá. Celebra as tuas festas, ó Judá. E cumpre os teus votos. Repita comigo mais uma vez somente esta parte: celebra as tuas festas, ó Judá. Celebra as tuas festas, ó Judá. E cumpre os teus votos. Eu quero nesta noite vos trazer uma mensagem subordinada ao tema Vivendo na Soberania de Deus. Vivendo na soberania de Deus. Eu tenho por costume sempre tentar, de todas as formas, ou da melhor forma possível, me ater ao tema das festas na qual eu sou convidado. Porém, meus amados irmãos, eu creio que Deus, neste pré-congresso, tem algo novo para a sua vida e para o seu coração. Claro que tudo está interligado, tudo está dentro de um contexto, e o contexto é justamente nós vivermos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nós vivermos uma vida cheia, completa e plena, na plenitude da graça e do Espírito Santo de Deus. Mas, meus amados irmãos, na noite de ontem, o Senhor me deu uma mensagem, ou me fez trazer uma mensagem a vós, sobre o capítulo 25 de Mateus, sobre as 10 virgens, e o tema de ontem foi ungidos ou cheios para a última hora. Hoje eu estava orando ao Senhor, e por um bom período deste dia em que eu estava orando, o Senhor, eu tentando argumentar na minha oração com Deus, claro que de maneira completamente inválida, eu tentando argumentar com Deus: Senhor, me dá o tema, me faz andar na linha temática deste pré-congresso, me permite andar no eixo temático, que é o tema que seguirá para o resto do ano, que vai andar, que vai direcionar a este departamento, a Almadeza e até mesmo a toda a igreja. Mas o Senhor hoje pela tarde, enquanto eu orava, Ele falou no meu coração, e existe uma coisa, se existe algo melhor do que você ouvir a voz de Deus, você me diga. Se existe algo melhor do que ouvir e sentir a plenitude do Todo-Poderoso, eu não sei, mas de uma coisa eu posso lhe afirmar: Deus me disse, Eliezer, no meu coração: prega sobre a minha soberania, prega sobre a minha grandeza, prega sobre sobre o meu reino, sobre a minha coroa. E é justamente isso que eu vim pregar aqui para você nesta noite, ressaltando
algo que eu já falei nas outras vezes que eu estive aqui. O Deus que você serve, o Deus na qual você é devoto, o dono desta igreja, o regente deste exército, o general deste pelotão, o dono deste lugar, ele não é um homem, ele não é um dono falido, ele não é um rei destituído, ele não é um rei vencido, ele não é um rei que foi deportado, não. O rei que você serve, o Deus que você serve, ele anda por cima de tudo e de todos, e ele permanece assentado no seu alto e sublime trono. Ele permanece com a sua coroa na sua cabeça. Eu preciso que você entenda que a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é do nosso querido pastor Silas, do nosso querido pastor Ronaldo, e graças a Deus por isso, tio Silas, porque se a igreja fosse nossa, já teria falido há muito tempo, já teria morrido há muito tempo, já teria sucumbido há muito tempo, mas pelo fato da igreja estar erguida e alicerçada na rocha que é Cristo Jesus, não existe nada e ninguém que possa vencer a igreja. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Existe uma pergunta que nos fere até mesmo, que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, vendo a situação em que nós nos encontramos hoje, nós perguntamos: o que será da igreja amanhã? O que será da igreja das próximas gerações? O que será da igreja daqui a alguns anos? O que será da igreja daqui das próximas vezes? O que acontecerá da igreja daqui a pouco? Fique tranquilo, porque a igreja é de Cristo, a igreja é de Cristo, a igreja é de Cristo. Quem sustenta a igreja é Cristo, quem guarda a igreja é Cristo, quem assegura a igreja é Cristo, quem alimenta a igreja é Cristo, quem enche a igreja é Cristo, quem vivifica a igreja é Cristo, quem renova a igreja é Cristo, quem protege a igreja é Cristo, quem assegura o evangelho é Cristo. Por isso eu posso dizer para você: ele permanece assentado no seu alto e sublime trono. Será que você pode me ajudar a pregar? Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda: Deus permanece assentado no seu alto e sublime trono. Diga para quem está à sua direita, à sua esquerda. Dá uma sacudida nele aí. Isso, dá uma sacudida nele. Diz: ô camarada, fica tranquilo, a tua crise não abala o reino de Deus, os problemas mundiais não abalam o governo de Deus, o Covid não abalou o governo de Deus, e nada pode abalar o trono de Deus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, o profeta Naum, ele vai trazer justamente esta verdade, ele vai trazer justamente esta visão, esta segurança. O eixo temático de Naum, da profecia de Naum, é justamente a soberania de Deus. Eu preciso que você entre um pouco na história, no contexto de Naum, para você entender. O profeta Naum, ele é contemporâneo de alguns profetas. Naum é contemporâneo de Isaías, Naum é contemporâneo de Abacuque, Naum é contemporâneo de Sofonias, Naum é contemporâneo de todos esses profetas, e logo após é contemporâneo de Joel. O que acontece? Quando você lê a Bíblia Sagrada, você verá que os profetas Isaías, Joel, Abacuque, Sofonias, eles vêm a profetizar os pecados do povo e também a restauração do povo. A diferença de Naum para os outros profetas é que Naum profetiza algo que acontecerá aproximadamente 120 anos depois da profecia de Jonas. Quando você olha o profeta Naum e depois você estude para entender, Naum, ele vai trazer uma profecia de juízo contra a Síria, contra a cidade de Nínive, cidade essa que aproximadamente 120 anos antes havia escutado a pregação de Jonas, e na pregação de Jonas uma multidão inteira
ira se voltou para o amor de Deus e foi perdoada. Essa multidão inteira, que era uma multidão de idólatras, de sanguinários, de pessoas que viviam uma vida completamente fora daquilo que era certo, da presença de Deus. Mas quando ouve a voz do Senhor, quando ouve a palavra de salvação, entenda que a pregação de Jonas não foi uma pregação macia. A pregação de Jonas não foi uma pregação aprazível. A pregação de Jonas não foi uma pregação boa, não. Foi uma pregação de juízo. Foi uma pregação, aleluia, de espada. Foi uma pregação de conserto. Foi uma pregação onde dizia que Deus estava prestes a julgar o povo, que Deus estava prestes a derramar a sua ira sobre Nínive, que Deus estava prestes a derramar o seu furor sobre Nínive. Ao contrário do que acontecia na maioria das pregações proféticas, o povo de Nínive se voltou para o amor de Deus, e a Bíblia vai dizer que o rei de Nínive rasga as suas vestes, proclama um jejum sobre toda a sua nação, tanto que animais, até mesmo crianças que mamavam, entraram neste culto, clamando por misericórdia. E a Bíblia vem dizer que Deus tem misericórdia de Nínive, Deus tem misericórdia daquele império. Eu preciso abrir um parênteses aqui nesta noite, no início desta mensagem. Deus, ele não tem nenhuma comunhão com o pecado. Deus não tem nenhuma comunhão com o inferno. Deus não tem nenhuma comunhão com a sujeira. A santidade de Deus não permite, aleluia, que ele chegue perto do pecado, que ele chegue perto da podridão. Ao contrário, a santidade plena de Deus faz com que a sua ira seja derramada sobre o pecado, seja derramada sobre o pecador. Mas por que eu estou aqui, irmão Eliezer? Por que eu não fui tragado pela ira de Deus? Por que eu não fui dissolvido pela ira de Deus? Por causa de uma coisa só: você aceitou a palavra do Evangelho. O sangue de Jesus Cristo te purificou de todo o pecado, te justificou de toda a culpa, tirou a sua má consciência, transformou a sua vida, e você está aqui nesta noite para engrandecer o nome de Cristo. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é poderoso, Deus, ele é alguém grandioso. Eu sempre digo, já falei aqui algumas vezes, mas repito, não é que Deus seja santo, é a santidade que existe por causa de Deus. Não é que Deus seja poderoso, é o poder que existe por causa de Deus. Não é que Deus seja amoroso, é o amor que existe por causa de Deus. Mas mesmo Deus sendo santo, sendo poderoso, ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. E quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, ele não enxerga os meus pecados, ele não enxerga as minhas fraquezas, ele não enxerga as minhas debilidades, ele não enxerga as minhas, aleluia, as minhas faculdades humanas, não. O que ele enxerga? O sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, moço e moça que me escuta: eu não sei que pecado você cometeu, eu não sei que erro você cometeu, eu não sei em que buraco você se meteu, mas de uma coisa eu sei: o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Porém, meus amados irmãos, a história vai dizer que 100 anos depois, Nínive volta para suas antigas práticas, e então Deus levanta Naum, aleluia, para profetizar e proferir esta profecia de juízo contra Nínive. Essa é a diferença desse profeta para os seus contemporâneos. Porém, meus amados irmãos, Naum, apesar de trazer uma profecia de juízo para o povo de Deus, ele traz de juízo para o povo da Síria, ele traz uma profecia de acalento, aleluia, ele traz uma profecia de tranquilidade, ele traz uma profecia mostrando o amor de Deus para com o seu povo. Porque Naum começa a dizer o seguinte: o Senhor é um Deus zeloso e vingativo,
O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Ele repreende o mar, ele faz secar, ele esgota os rios, desfalece Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha, os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, a terra se levanta na sua presença, e o mundo todo nele habita. Quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele derrubadas. Ponto. Ponto. E não é ponto e vírgula, é ponto. Abacuque está dizendo: ele é um Deus de furor, ele é um Deus de ira. Ninguém pode parar a sua ira, ninguém pode parar a sua cólera, ninguém pode parar a sua raiva, ponto. Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia. Abacuque está literalmente dizendo: existe um Deus soberano que, apesar de ser santo, apesar de ter uma cólera contra o pecado, apesar de não dar o culpado por inocente, apesar de cobrar toda a sua ira e de não coadunar com o pecado e não coadunar com as coisas erradas, ele é bom para aqueles que vivem na sua soberania, para aqueles que vivem debaixo das suas asas. Ele é bom, e pode acontecer o que acontecer do lado de fora. Do lado de fora acontece o que acontecer. Do lado de fora tem destruição, do lado de fora tem cólera, do lado de fora tem ira, do lado de fora tem tempestade. Mas para quem está na fortaleza, para quem está debaixo das asas, para quem está debaixo do escudo e broquel, para quem está debaixo, aleluia, da proteção dele, ele é bom. Eu venho lhe dizer aqui nesta noite que Deus, ele não coaduna com o pecado, que Deus, ele não tem parceria com as trevas, que Deus não tem parceria com as coisas erradas, que ou você está com Deus ou você não está, que não existe dubiedade de pensamento, não existe mordomia para dois senhores, não. Ou você está com ele ou você não está. Se você não estiver, existe juízo para a tua vida. Se você não estiver, existe ira contra a tua vida. Se você não estiver com ele, existe um poder de cólera contra você, que ninguém pode parar. Agora, se você está debaixo da sua soberania, se você está debaixo da sua proteção, se você está debaixo da sua asa, nada pode acontecer, porque para você Deus é bom, e mais do que isso, ele conhece os que são dele. Abacuque está literalmente dizendo para o povo, para ajudar, que antes havia sofrido na mão da Síria, e havia sofrido porque tinha pecado, porque tinha errado, havia sofrido porque tinha transgredido a lei do Senhor. Oh Jesus, um povo que Deus havia levantado, erguido, um povo que outra hora andava com Deus, salmodiava, se alegrava, tinha sua vida e o seu prazer na lei do Senhor. Um povo que havia visto a coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia. Um povo que havia experimentado as coisas mais lindas da presença de Deus. Transgride. Isaías, eu já falei isso, eu vou repetir. Isaías chega a dizer o seguinte: o Senhor não está com seus ouvidos fechados e nem as suas mãos encolhidas, para que não possa atender a oração do seu povo. Verso 2: mas os vossos pecados é o que separa.
Ezequiel vai dizer o seguinte: ei, o que aconteceu? Deus mostra para ele o que estava acontecendo dentro do templo, as atrocidades que estavam acontecendo dentro do templo. Abacuque, na sua oração, ele dobra o seu joelho e diz: Senhor, até quando? Até quando tu vais ficar calado? Até quando tu vais ficar quieto? Até quando tu não vais te manifestar com a injustiça que está acontecendo? Até quando tu vai ficar apático, não vai tomar atitude? O povo está se desviando, a palavra está sendo completamente desfeita, a lei está sendo transgredida, estão sofrendo todos. Até quando tu vai ficar assim, Senhor? Amós vai dizer o seguinte: Senhor, aleluia. Amós, na sua pregação, ele na sua profecia, ele vai denunciar os pecados, e ele vai dizer da injustiça social que estava acontecendo, da corrupção que envolvia o povo de Deus. Até que Abacuque diz o seguinte: eu vou ficar na minha torre de vigia até Deus falar. Eu vou ficar na minha torre de vigia até Deus bradar do alto céus. Eu vou ficar na minha torre de vigia até que Deus se manifeste. Existia uma geração inteira de corruptos, mas Abacuque sabia que por causa de um justo Deus se manifestaria. Existia uma maioria de pecadores, de vida pecaminosa, que transgredia a lei do Senhor, mas Abacuque sabia. Ele sabia que Deus um dia falaria com aquele que estava na sua torre de vigia. Ei, eu vou falar mais uma vez aqui nessa noite: aconteça o que acontecer, não saia da sua torre de vigia. Aconteça o que acontecer, não abandone a sua torre de vigia. Aconteça o que acontecer, permaneça. Urabacão, dalabaxarabac. Eu começo a sentir a presença dele aqui nessa noite. Mas, irmã Eliezer, é difícil ficar na torre de vigia. É difícil você ficar num lugar onde ninguém quer ficar. É difícil você ficar, aleluia, no seu propósito de oração. É difícil você ficar no seu propósito de consagração. É difícil você ficar no seu propósito de santidade. É difícil você ficar na sua vida com Deus. É difícil. Mas Abacuque sabia que acima de tudo, acima de todo, existia um Deus soberano. Que acima de tudo, acima de todos, existia um Deus que estava sentado no seu alto e sublime trono. E ele descreve: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos tempos, e no meio dos anos a notifica. E ele descreve no final: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os animais sejam arrebatados do curral e não haja mais ovelhas, eu confiarei no Senhor Deus da minha salvação, porque Ele é soberano. Levante as suas mãos aos céus por alguns segundos. Levante as suas mãos aos céus por alguns segundos. Levante as suas mãos aos céus por alguns segundos e fique com a sua mão lá em cima por alguns segundos. A figueira está perdendo seus frutos, a oliveira está perdendo a sua flor, as manadas estão sendo arrebatadas, a coisa está feia. Mas ei, existe um Deus soberano que está sentado no seu alto e sublime trono. Existe um Deus soberano que está sentado no seu reino, e o seu reino é inabalável, a sua soberania inabalável, a sua coroa invulnerável. O Deus que você serve é soberano. É tão certo isso que Abacuque diz. Ele tinha tanta certeza da soberania de Deus que ele diz o seguinte: o Senhor me faz andar em lugares altos. O
O Senhor faz os meus pés como da corça ou do antílope e me faz andar em lugares altos. Está todo mundo andando embaixo. Está todo mundo andando embaixo. Está todo mundo com uma visão embaixo. Uma visão limitada. Uma espiritualidade limitada. Um coração limitado. Um cristianismo limitado. Está todo mundo com a visão dos 10 espias. A terra é boa, é verdade. Mana, leite e mel, é verdade. É uma terra produtiva, é verdade. Mas tem gigante. O muro é intransponível. Tem guerreiros. Não tem como passar. E só tem 2 que nem Abacuque dizendo: ei, a terra é grande, sim, tem gigante, aleluia, oh glória a Deus, tem gigante, tem muralha, tem carro, tem tudo, mas o Senhor nos prometeu dar a terra, e se Ele prometeu, Ele nos dará. Eu preciso da liberdade ao Espírito Santo de Deus. Eu preciso da liberdade ao Espírito Santo de Deus. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite, andando nesse santuário. Eu não sei que maneira você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual é a sua expectativa, mas de uma coisa eu sei: o Deus soberano que te prometeu é fiel para cumprir. E mais do que isso, aleluia, tio Silas, pastor Chiquinho, pastor Rogério, Deus está dizendo ao meu coração que está dando unção de conquista para essa igreja. Deus está dando unção de conquista para este povo. Deus está dando, receba aí, receba aí, receba aí, receba aí, receba conquista, receba coragem, receba valentia, receba a fortaleza de Deus. Urabagão, olha a suíra. Ericai, a suíra manda, rabachuicanda, rahai. Erai suíra, de canda, lá suíra. E que mais suíra mandará, suícanda, a suíra andará. Deus está dando a você. O espírito de profecia está neste santuário. Abrace quem está à sua direita, à sua esquerda, diga para ele: Deus está te dando valentia para conquistar. Você não vai perder sua família, porque Deus está entregando para ela para você hoje. Você não vai perder aquela faculdade, porque Deus está te dando vontade, aleluia, e valentia de conquista. Você não vai perder o emprego, porque Deus está te dando a valentia de conquista. Você não vai perder o seu ministério, porque Deus está te dando espírito de conquista. Você não vai perder aquele bairro, porque Deus está te dando espírito de conquista. Deus vai ter, aleluia, algo novo sobre você. Abacuque está dizendo, ou melhor dizendo, Naum está dizendo: meu Deus caminha por cima da tormenta. O meu Deus caminha por cima da tormenta. Literalmente ele está dizendo: está tudo arrebentado. Embaixo da tormenta está tudo destruído. E por cima vem Deus. Embaixo tem pedra rolando, embaixo tem casa sendo sugada, embaixo tem um monte de gente passando perrengue, embaixo tem um monte de situação, tem reino se dobrando, tem grande virando pequeno, tem alguém que é poderoso, que agora não é nada, mas por cima de tudo isso está Deus. Acima de tudo isso está Deus andando. Aleluia, a tormenta está embaixo dele, mas ele está por cima, pleno, poderoso e soberano. Mas não vai dizer mais: meu Deus caminha pelo meio da tempestade. Está
está o vento soprando, está o mar nervoso, está os discípulos apavorados, está o barco quase virando, está um pandemônio naquele lugar. Jesus acorda, Jesus se levanta. E com a maior serenidade olha para o mar e diz, olha para o vento e diz: aquieta-te, vento. Olha para o mar e diz: te acalma. O meu Deus caminha pelo meio da tempestade. Naum pega a sua situação, ou a situação em que estava o povo de Deus, que era uma situação complicada, uma situação de servidão, uma situação de complexidade extrema, e diz: gente, fica tranquilo, porque o Deus soberano está na história. Fica tranquilo, porque o Deus soberano está na história. O Deus soberano está conduzindo todas as coisas, e para o seu povo Ele é bom, para o seu povo é refúgio. Os filhos de Coré descrevem o seguinte no Salmo de número 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que as ondas se levantem, ainda que os montes se transportem para o mar, existe um rio, e este rio é da presença de Deus. Ele quebra o arco, ele desfaz a lança. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por favor, por mais alguns segundos, não me ter por repetitivo, mas feche os teus olhos, levante as tuas mãos aos céus e exalte a soberania dEle. Por mais alguns segundos, por mais alguns momentos, por mais alguns instantes, levante as suas mãos aos céus e exalte a soberania dEle. Exalte a soberania dEle. Exalte a soberania dEle. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Moisés, quando é chamado por Deus, ele é chamado num fenômeno maravilhoso. A coisa mais normal que tinha para Moisés é ver sarça pegar fogo. Moisés estava num deserto. Como você sabe muito bem, sarça é um arbusto mais ou menos do meu tamanho. No deserto a coisa mais normal é pegar fogo. A diferença é que aquela sarça queimava e não se consumia. Aquela sarça queimava e a folha ficava mais verde. Aquela sarça queimava e o caule ficava mais vivo. Aquela sarça queimava e exalava mais vida. Por quê, irmão? Porque aquilo que é de Deus não traz morte, traz vida. Aquilo que é genuinamente divino não traz morte, traz vida. Glória a Deus, aleluia. O genuíno pentecostalismo não mata ninguém, ele traz uma vida, aleluia. A verdadeira chama a chama pentecostal, ela não traz morte, ela traz vida. A palavra pentecostal, ela não mata, ela cura e traz vida. A igreja pentecostal não é uma igreja morta, é uma igreja viva e que produz vida. Churabagandara, xarabagandara, xarabagandara, churabagandara. O fogo de Deus produz vida. Tu está meio fraco, tu está mais ou menos, aleluia. Tu está, como diz o gaúcho, na alça da gaita, no último rabicho, no último furo do rabicho, está quase estourando. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. O fogo de Deus vai te pegar hoje e vai produzir vida no teu coração, vai produzir vida em você, vai produzir vida na sua vida. Moisés pergunta para aquela sarça, dizendo: quem é que me mandou? E a única palavra que Deus vai dizer é o seguinte:
Diz para eles que o eu sou te mandou. Num povo acostumado a ter vários deuses para várias coisas, e diziam que os vários deuses tinham poder para várias coisas, Moisés chega dizendo: existe um que é muito maior do que todos os deuses de vocês. Existe um que é muito maior que todos os deuses que vocês servem. Existe um, e é um só, vocês têm um monte. Existe um que é maior do que todos esses, e quem é? É o eu sou. Naum está dizendo para você que é povo de Deus, para você que faz parte daqueles que são deles, para você que é conhecido dele, ele é refúgio. Ei, onde é que você está se refugiando? Aonde você está se refugiando? Aonde você está se escondendo? Aonde você está se protegendo? Sabe por que você está sempre ferido, sempre machucado? Sabe por que você está sempre fraco? Porque você se esconde em tudo que é lugar, menos no refúgio de Deus. Você se esconde no refúgio da sua intelectualidade. Você se esconde no refúgio da sua força. Você se esconde no refúgio da sua religiosidade. Mas não se esconde no refúgio que Deus tem para você. Jesus amado. No refúgio dele só tem ovelha, não tem cabrito. No refúgio dele só tem quem faz parte do rebanho dele, e não aquele que não faz. Eu vou repetir, não estava no esboço isso, tá, gente? Sabe por que você está perdendo guerra? Porque você não está no refúgio dele. Porque quem está no refúgio dele, ele é bom. Ei, até quando você vai brigando? Até quando você vai medindo força com Deus? Até quando você vai guerreando contra Deus? Deixa eu lhe dizer que você não vai ganhar essa guerra. Você não vai ganhar essa guerra. Você vai perder essa guerra. Aceite a soberania de Deus para a sua vida. E eu não consigo sair daqui. Eu tenho mais coisa para pregar, mas não consigo sair daqui. Aceite a soberania de Deus sobre você. Aceite a soberania de Deus sobre você. Pare de fugir dos planos de Deus para a tua vida. Pare de levar essa vida dúbia. Pare de enfrentar as coisas da maneira que você acha que tem que ser, e abrace o plano de Deus para a tua vida. Alguns anos atrás, não muitos, mas um tempo atrás, eu tinha um carro. Esse carro era um Uno 95. Pensa num raio de um carro. Esse Uno 95, ele tinha uns furos no assoalho, que quando chovia alagava dentro do carro. As borrachas do Uno não fechavam, não vedavam nada. E me desculpe quem tem Uno, nada pessoal, mas eu tenho raiva de Uno até hoje. E esse Uno eu comprei no interior. Os caras fizeram uma enjambração que tiraram, ele era aquele eletrônico carburado. Os caras tiraram o carburador daquele Uno e botaram um carburador de um Fiat 147. É isso mesmo. É isso mesmo. 4 portas. E se tem uma coisa, minha esposa sabe que eu sou chato é com carro.
Um dia eu estou indo, que eu ainda trabalhava na igreja de Porto Alegre, eu estou indo para Porto Alegre com aquele raio daquele carro, e você acelerava e o bicho não andava, num calorão de 32, 35 graus, está fazendo isso lá no Rio Grande do Sul hoje. E o carro até tinha ar-condicionado, mas não funcionava, na faixa. Você está rindo que não foi com você. E eu andando com aquele Uno brabo, indo para a igreja, indo trabalhar. E quando eu estava brigando com Deus, que eu estava esbravejando, que eu estava dizendo: Deus, por acaso eu estou em pecado? Por acaso eu sou infiel? Por acaso eu sou alguém rebelde? Por que o Senhor me dá essa bênção desse Uno, sendo que tu dá tanto carro bom para um monte de camarada que não está nem aí para ti? Quando eu estou no meio da via, no meio da minha raiva, num calorão de 30 e poucos graus, parece que entra uma brisa suave dentro do carro, e uma voz ecoa no meu entendimento: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Deus sabe os pensamentos que tem sobre você e para você. Deus sabe das coisas que tem para você. Portanto, abrace a soberania de Deus sobre a sua vida. Abrace a soberania de Deus sobre a tua vida. E hoje, mas graças a Deus, eu não tenho mais um 95, tenho um carro maravilhoso, tenho uma casa maravilhosa, tenho um ministério profícuo, tenho um trabalho maravilhoso. Deus me abençoou. Por quê? Porque naquele dia eu resolvi me render à soberania de Deus. Irmão, renda-se à soberania de Deus. É a primeira vez que eu vou fazer isso no meio da pregação. Por favor, faz um lá maior para mim aí. Eu me rendo aos teus pés, és tudo. Eu me olhos, eu me rendo. Eu me Tem gente que já entendeu. Tem gente que já entendeu. Tem gente que já entendeu.
Vai dizendo para o Senhor: eu me rendo. Vai dizendo: eu me rendo. 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 A partir de hoje eu paro de brigar. O Senhor fala ao meu espírito que para aquele que está se rendendo de verdade, a soberania dele, a soberania grande dele, está recebendo uma descarga de alegria, de glória, de graça. Receba sobre a tua vida uma descarga de graça. O salmista, sabendo essa soberania, diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. E mesmo que eu esteja numa guerra, prepara uma mesa diante de mim, para mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O cantor dos legados diz o seguinte, conhecendo a soberania, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O profeta, conhecendo a soberania de Deus, ele diz o seguinte: os mancebos se cansarão e os jovens se fatigarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, de uma maneira que a sua força se renova como a da águia. Jesus, conhecendo a soberania do Pai, ele chega no pior momento da sua vida e diz o seguinte: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Que cálice era esse, irmão Eliezer? O cálice do meu e do teu pecado, o cálice da ira de Deus, o cálice de ignomínia, de vergonha, de sofrimento, de descaso. Jesus pega este cálice de ira, bota diante de Deus e diz: Pai, eu preguei que tu é um Pai amoroso. Eu disse que esses homens, sendo ruins, dão coisas boas para o seu filho. Eu preguei que tu é alguém que é misericordioso, que eu e tu somos um. Então, se for possível, passa de mim esse cálice. Ei, aceitar a soberania de Deus quase nunca é aquilo que você quer. Quase nunca é da maneira que você quer. Quase nunca é aquilo que você projeta. Quase nunca é aquilo que você espera. Porque aceitar a soberania de Deus implica em cumprir a total e completa vontade dele, e não a nossa. Aceitar a soberania de Deus inclui em você cumprir aquilo que ele quer, e não aquilo que eu quero. Aí você vai entender quando o apóstolo diz, quando o pregador diz: convém que ele cresça, porque ele é soberano, ele é grandioso, ele é poderoso, o plano é dele, a coisa é dele, ele é antes de mim, ele é mais poderoso que eu, convém que ele cresça. E tu e eu posso diminuir. Você vai entender quando o apóstolo diz o seguinte: eu não vivo mais a minha vida, mas a vida que eu vivo é em Cristo. E tudo que eu tenho, eu refutei como algo insignificante. Para quê? Para adquirir a verdadeira sabedoria que vem dele.
Aceitar a soberania de Deus é você, na grande maioria das vezes, renegar o seu querer, renegar a sua vontade, renegar os seus planos. E acredite, eu sei do que eu estou falando. Deixa eu pegar um jargão do meu pai que descansa no Senhor. Eu prego o que vivo e vivo o que prego. Eu sei o que é você abraçar a soberania de Deus e morder os dentes, porque não era aquilo que você queria. E sabe o que é mais interessante? Deus deixa o cara se bater. Lembra de Jonas? Não vou. Jonas, vai, não vou. Jonas, vai, não vou. Jonas, vai, não vou. Tu não vai, não vou. Então tá. Eu vi um pregador dizer que Jonas, quando rejeitou o querer de Deus, ele só desceu para pegar o barco. No barco ele desceu para o vento do peixe. Sabe onde é que Jonas subiu? Quando ele aceitou a vontade de Deus. Jesus, no pior momento da sua vida, o seu lado humano diz o seguinte: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero beber ele. E tu és um pai bondoso. Mas ele enxerga o Deus soberano e diz: todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo dizendo: tende, pois, irmãos, o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo e foi obediente até morte de cruz. Depois, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome dele todo joelho se dobre e toda a boca confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu preciso terminar. O que acontece, irmã Eliezer, quando nós aceitamos a soberania de Deus? De maneira rápida e sucinta eu vou falar. Verso 15. Naum está dizendo: eis sobre os montes os pés do que traz boa nova, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Entenda comigo que Judá estava destruída, Judá estava envergonhada, Judá estava subjugada, Judá estava miserável, Judá estava completamente destruída. Não havia esperança para Judá, não havia nenhum motivo para festejar. Mas quando eles aceitam a vontade soberana de Deus, Naum chega para Judá dizendo: ei, vocês entenderam a vontade de Deus? Vocês entenderam a soberania de Deus? Sim, entendemos. Então tá na hora de celebrar. Diga para quem está à sua direita e à sua esquerda: é hora de celebrar. Diga para quem está à sua direita e à sua esquerda: é hora de celebrar. Diga: é hora de celebrar. Irmão, eu não vi a celebrar, não interessa, é hora de celebrar. Mas não aconteceu, não interessa, é hora de celebrar. Mas o milagre não interessa, celebra. O que é a celebração? Está lá, aleluia, em Joel capítulo 2, versículo de número 19. Coloca na tela, por favor, para mim. Capítulo 2 e verso 19 do profeta Joel. E você vai entender, aleluia, o que Joel está dizendo. Depois de Joel fazer toda a correção, chamar para um verdadeiro culto, tocar a trombeta em Sião, depois que o povo se arrepende, Deus diz o seguinte: e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio trigo. Tu vai parar de passar fome, tu vai parar de passar necessidade,
Tu vai parar de viver um cristianismo fraco, porque o pão do céu vai ser enviado para a tua vida, porque você aceitou a soberania de Deus. Está faltando trigo, está faltando palavra. E quando eu falo de trigo e palavra, eu não estou falando de um diploma teológico, isso é ótimo, mas eu estou falando da palavra que está aqui dentro, que muda aqui dentro, não da letra que mata, não da teoria vazia que não produz nada, mas da palavra que está aqui dentro. Aquela palavra que o salmista disse: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Deus está dizendo: aceitar a minha soberania, aceitar a minha vontade, eu vos envio trigo. Jesus, na batalha que teve com Satanás, Satanás pega ele na necessidade e diz: manda, se tu é filho de Deus, manda que esses pães se transformem, que essas pedras se transformem em pães. Jesus olha para Satanás dizendo: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vos enviarei trigo. Você vai parar de comer pasto seco, aleluia. Você vai parar de pregar pasto vazio, pasto marrom. Você vai parar de dar comida morta. Vai ter pão vivo, quentinho do céu para a tua vida. Elias estava pedindo para morrer num pé de zimbro. A Bíblia vai dizer que na lamúria de Elias aparece o anjo e diz: ei, fracote, acorda. Elias, o leão dos profetas, fez fogo descer, tudo aquilo que você já sabe, num pé de zimbro, pedindo para a mãe, diz: levanta, para de lamuriar, para de chorar, tem um pão quentinho para te comer. Ei, para de lamuriar, para de reclamar da vida e come o pão quente do céu sobre a tua vida nesta noite. Em segundo lugar, Deus está dizendo: eu vos enviarei o mosto. Entenda que os lagares estavam vazios. Mosto é o vinho. Vinho na Bíblia simboliza alegria. Num lugar onde não se aceita a soberania de Deus, não se tem trigo, porque se vive de qualquer maneira, se vive de qualquer jeito. A Bíblia vai dizer que sem profecia o povo perece, o povo se perde. Se não tem trigo, se não tem palavra, não tem alegria. O que se tem são lampejos de felicidade, mas não se tem alegria. Você tem alegria de comemorar com a galera, você tem alegria de encontrar os amigos da igreja, você tem alegria de tocar no coral, você tem um lampejo de felicidade, melhor dizendo, porque você que está na grande Madeza, você tem lampejo de felicidade, porque faz parte de Santo André, mas não tem mais alegria. Mas Deus está dizendo, depois da sua soberania: eu vou encher os lagares de mosto de novo. E em último lugar, eu termino. Além do pão, além do mosto, tem também o azeite. Se coloque em pé. E depois do azeite, Morezelo, o que acontece? Versículo 28 do capítulo de número 2: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão sonhos. Vossos velhos terão visões. Mas isso não é para qualquer um. É para aquela virgem que quer trabalhar mais, que quer se esforçar mais, que quer pagar o preço da unção, do azeite. Esse derramar do Espírito não é para qualquer pessoa, é para quem quer aceitar a vontade de Deus para a sua vida. E aí vem o desafio que o irmão Eliezer faz. Se você está disposto a abraçar a soberania de Deus, a viver o que Ele quer e não o que você quer, a realmente ser diferente, não ser igual, a cumprir a vontade de Deus para a tua vida, se você está disposto a isso, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Venha dizendo: Senhor, eu vou abraçar tua soberana vontade. A soberana vontade de Deus muitas vezes vai fazer você andar pelos desafios, pelos desertos. Mas sabe o que é mais belo da soberana vontade de Deus? Você caminha no deserto, mas você tem uma coluna de fumaça durante o dia e uma coluna da nuvem perante a noite, de fogo durante a noite. A soberana vontade de Deus vai te colocar dentro da fornalha, mas o que é lindo? Vai ter o quarto homem junto com você dentro da fornalha. Vem, 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 isso, vem, vem, Aleluia. vem, 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 vem. Vem, isso, vem, vem. Vem abraçar a soberana vontade de Deus. O Espírito de Deus diz ao meu coração para mandar para alguém aqui nessa noite: para de brigar comigo. Não é do jeito que tu quer, da maneira que eu quero. Vem. Vem. Aquele moço ali, você que está chorando com a mão aqui, olhe para mim, você mesmo. Até quando você vai brigando com Deus? Existe uma promessa de Deus sobre a tua vida. Existe um plano de Deus sobre tu e tu sabe disso. Existe algo grandioso de Deus sobre a tua vida e tu sabes disso. Existe algo que arde no teu coração que não te deixa parar quieto. Mas até hoje tu está dizendo: Deus, é do meu jeito, é da minha vontade, é do meu querer. Eu não quero passar por situação tal, eu não quero atravessar isso, eu não quero andar por aquilo, não. Eu quero fazer as coisas do meu jeito, vai dar certo. Deus está te dizendo: para de brigar comigo. E é para ti.
Abraça a soberana vontade de Deus para a tua vida. Abraça a soberana vontade de Deus para a tua vida. Te larga nas mãos de Deus, porque Deus não vai te deixar só. Deus não vai te deixar desamparado. Abraça a vontade de Deus para a tua vida. Eu preciso de alguém que abraça aquele moço ali, por favor. Esse é isso. Está disposto, meu amigo, a abraçar a soberana vontade de Deus? Eu não te conheço, eu sou do Rio Grande do Sul, nunca te vi, mas se eu estiver falando alguma inverdade, pode desmentir aqui, porque eu não estou brincando de pregador. Abraça a soberana vontade de Deus para a tua vida. Mais alguém que quer abraçar a soberana vontade de Deus? Vem, tem mais gente. E eu preciso terminar. Vem, isso, vem. Mas vem desarmado, não vem armado não. Vem dizendo: Deus, eu abraço a tua soberana vontade, a tua soberana vocação. Vem. Pare de fugir que nem Jonas, você só desce. Vem. Eu vou dar mais alguns minutos para você ver. Eu estou insistindo porque Deus está me impelindo a assistir. Eu não gosto de fazer isso, mas eu estou insistindo porque Deus está me impelindo a assistir. Vem crente. Vem moço. Vem. Isso, vem. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar. Vem mais pra frente aqui, espalha. Pode espalhar, vem mais pra frente. Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo.
pastor Silas, o que ele gostaria, se possível, que os obreiros, inclusive o senhor, tio Silas, subisse aqui no altar, por favor. Por favor. O senhor também. Eu preciso que vocês orem. Aleluia. Abraça a pessoa que está do seu lado. Faça grupo de 3 pessoas. Eu preciso, enquanto você abraça e continua, o rabacana, rabachanda, rabachara, baganda, arachuiga, ebaragaçu, rabaganda, uracheia, suiga, mai de carabandaraço. Eu vou descrever exatamente o que eu vejo pelos olhos da fé. Eu vejo um vórtice aqui, eu vejo uma coluna aqui, eu vejo algo passeando sobre cada cabeça aqui nesta noite. O que é esse vórtice? O que é essa coluna? É a soberania de Deus que está neste santuário. Quantas vezes eu te disse que eu estou no controle? Quantas vezes eu te provei que eu conduzo as coisas? Quantas vezes eu já provei para ti que eu sou Deus e que controlo tudo?
Quantas vezes eu já te mostrei a minha mão, conduzindo e direcionando tudo. Urabacan, Yasuiga, Yekera. Emaituiga, Yekera, Suicandarashuraka. Eu falo contigo nesta noite, filho, para acalmar o teu coração. Eu sei do zelo, do amor, da dedicação, do sentimento. Eu sei dos teus pensamentos e planos. E quantas vezes tu te desespera e aflige o teu coração, porque em tua mente o cenário está desfavorável a tantas coisas, e dizes: Senhor, como eu vou fazer? Como eu vou conduzir? Eu te trouxe aqui, filho, hoje, e a prova de que eu te trouxe aqui é que eu acalmei as dores que sentes, porque eu queria falar contigo na frente do rebanho que eu te dei. E saibas que eu não perdi o controle. Eu continuo direcionando tudo. Os meus planos não podem ser frustrados. E eu te digo isso nesta noite, filho, para acalmar o teu coração. E verás coisas grandiosas e maiores que eu farei. Somente crê na minha palavra e naquilo que eu tenho te mostrado. Coisas maiores virão, conquistas maiores acontecerão, e o meu nome será glorificado na tua vida e através da tua vida. Assim te diz o Senhor dos Exércitos. Feche os teus olhos. Temos alguém que nessa noite quer entregar sua vida para Jesus. Levante a sua mão. Não é cristão, não é cristã, não professa a nossa fé, mas quer entregar sua vida para Jesus. Levante a sua mão onde você está. Aonde você está? Filho pródigo que quer voltar para os caminhos do Senhor, filha pródiga que quer voltar para os caminhos do Senhor, aonde você está? Levante a sua mão. Está voltando, querido? Vem cá. Chega mais, oh glória. Vem. Oh meu irmão, que alegria. Vem cá, meu irmão. Oh glória. Bem-vindo de volta, meu irmão. Bem-vindo de volta, querido. Há uma festa no céu porque tu voltou. Aleluia. Como é que é teu nome? Denilson. Denilson voltou para casa hoje. Preciso de um jovem que abrace ele, que alguém cheio de Espírito Santo que abrace ele aqui, dizendo: ô Denilson, tu é nosso, não larga mais ele aí, tu é nosso. Mas alguém que quer fazer que nem o Denilson, voltar para Jesus hoje, levanta a mão. Onde é que você está? Ah, entendi. O plano soberano de Deus para a tua vida. Mas alguém quer voltar para Jesus hoje, levante a mão. Aonde você está, vai ser uma alegria te receber. Cadê você? Filho pródigo, quer voltar para Jesus hoje, que nem o Denilson, levante a mão. Ou alguém que quer aceitar Jesus, entregar a sua vida para Jesus, levante a mão. Aonde você está? Temos alguém? Não? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.
Continue abraçado com essas pessoas em que você está. Continue. Não desgruda não. Se for pai, se for família, melhor ainda. Vai ministrando sobre a vida do teu filho, da tua filha, do teu neto, neta, sobrinho, esposa. Vai ministrando aí. Vai ministrando. Ele pode ser batizado com o Espírito Santo através da tua ministração. Ela pode ser batizada com o Espírito Santo através da tua ministração. Pode ser a última vez que tu abrace ele, porque no ano que vem ele vai estar lá no campo missionário ganhando alma para Jesus. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Aleluia. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Aleluia. Por favor, pastores, levante as mãos aos céus e me ajude a orar. Essa galera que está aqui abraçando a vontade de Deus vai revolucionar a história, vai revolucionar Santo André. Vai ser algo maravilhoso. Vai ter trigo de novo, vai ter moço de novo, vai ter azeite de novo. Aleluia. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai de misericórdia, Deus de graça, Deus de virtude, em tua presença nós chegamos nesta oportunidade para te adorar, te engrandecer, te servir, te enaltecer, te entronizar, te glorificar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é transformadora, que é regeneradora. Eu te agradeço, Pai, pela vida do Denilson, esse irmão que estava perdido, mas foi encontrado. Deus, derrama alegria no coração dele, derrama, aleluia, liberalidade no coração dele, que ele seja liberto de toda e qualquer amarra que esteja impedindo, aleluia, que o teu nome seja glorificado. Pai, a cada um que está abraçando o teu querer, está abraçando a tua vontade, está abraçando a tua suprema vocação. Deus de misericórdia, Deus de graça, da mesma maneira que o Senhor confirmou a chamada de Josué, da mesma maneira que o Senhor confirmou a chamada de Moisés, da mesma maneira que o Senhor confirmou a chamada dos discípulos, enche cada um com teu Espírito Santo, enche cada um com a tua graça. Pai, o congresso será maravilhoso, a bênção do congresso será grandiosa, mas a bênção de hoje é para hoje, é para agora. Seja cheio, 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 cheio. Seja
pegar o microfone. Agora eu quero que você abrace uma pessoa só. Uma só. Uma só. Uma só. Uma só. E diga para ela: abrace a soberana vontade de Deus. Abrace a soberana vontade de Deus. Glória a Deus. Faça isso. Churabacanda, arabaxu. Aleluia. Arabaxura, rabacanda, arabaxura, rabacanda. Arabaxuicanda, arabacalabaxuica. Diga para ele: vamos abraçar a soberania de Deus. Vamos abraçar a soberania de Deus. Vai chegar o momento do deserto, mas Ele estará com você no deserto. Vai repetindo o que eu estou dizendo para essa pessoa que você abraçou. Vai chegar o momento da fornalha, Ele vai entrar com você na fornalha. Vai chegar o momento da cova, Ele vai entrar com você na cova. Vai chegar o momento da cruz, Ele vai com você até a cruz. Mas abrace a soberana vontade de Deus para a tua vida. Abrace e viva o sobrenatural de Deus para a tua vida. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus. Oh, glória, glórias a Deus. Eu gostaria que você que está sentindo a presença, a glória e a soberana vontade de Deus se manifestar sobre esta igreja, sobre tua vida, aplaudisse, glorificasse aquele que é o digno. É a Ele, é a Ele, é a Ele, o Deus desta igreja, o Deus de nossas vidas, o Deus deste congresso, o Deus deste ministério, o Deus do seu povo. A Ele, 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 a Ele. Santo André, aleluia. Santo André será alcançado pela soberania de Deus manifestada na tua vida, em nossas vidas. Então a Ele, a Ele, a Ele, glória. Uma deza. Quinta-feira teremos ensaio. Eu conversando, ouvindo os nossos pastores, estamos ajustando uma outra solução para o ensaio que nós faríamos amanhã. Aguardem, amanhã descanso. Amanhã descanso, tá? Estamos conversando com o pastor Chiquinho, com os irmãos, e aguardem. Mas quinta-feira haverá ensaio, combinado? Quinta-feira haverá ensaio, combinado? Depois teremos mais outros ensaios de dia 17, 18, 19, 20 e 21. Vamos falar 3 vezes? 1, 2, 3. Espírito. Vamos encerrar então, meus amados.
Pensei que vocês iam cantar mais, iam dançar mais, iam pular mais. Passou, já acabou? Senhor Deus, eterno Pai. Mas ele me corta no meio da oração. Não vou agradecer o Eliezer de jeito nenhum. Entenderam a mensagem, né? Um dia, irmão, eu estava de joelho orando, e veio um irmão e encostou nas minhas costas para falar não sei o que por mim. Eu levei um susto. Pensei que era o inimigo. Eu dei uma abraçada para trás assim. Ele nunca mais veio. Agora que ele já me cortou, eu já nem sei o que falar. Pastor Luiz Antônio Eliezer, Deus abençoe você, sua esposa Carla, suas filhas, tá bom? Sempre um privilégio tê-lo aqui. Deus abençoe vocês todos, amados. Vamos continuar juntos. Agora não encosta em quem ora não, hein? Perigoso. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos por essa noite, pelo privilégio que nós temos, Pai, de poder estarmos na sua casa, louvá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo. Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, nos guarde, Senhor, nos proteja, Senhor, nos ajude a fazer com que a nossa vontade esteja, Senhor, a nossa vontade à sua disposição. Tudo o que tu queres que façamos, Senhor, nos dê graça e nos dê força para continuar a fazer. Pai Celestial, no nome santo de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Digamos amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.